Tenho um tema para esta manhã, para a palavra do Senhor, a respeito da nossa caminhada com Cristo. E talvez seja uma pergunta para nós meditarmos. Como começamos esta jornada? Como estamos nos dias de hoje? E como findaremos esta caminhada? 3 perguntas, 3 reflexões. Como começamos esta caminhada com Cristo? Como nós estamos hoje caminhando com o Senhor? E como terminaremos esta jornada? Paulo diz que combateu o bom combate, guardou a fé e está pronto para se encontrar com o Senhor. E nós, como estamos? Eu quero olhar para a palavra do Senhor, eu quero olhar nesta manhã para o livro de Samuel, aonde fala da história de Saul, primeiro rei da nação de Israel. Todos nós sabemos que em um certo momento da história do povo do Senhor, o Senhor sendo aquele que controlava, o Senhor Deus sendo aquele que falava, que manifestava sua presença e que dava grandes vitórias para o povo. Não foi suficiente. Em um dado momento, o povo do Senhor clamou por um rei na terra. E é claro que tanto eles insistiram que o Senhor permitiu que houvesse um rei e não mais um governo direto, uma teocracia, aonde o Senhor governava. A nação de Israel optou, pediu e quis um rei na terra, e o Senhor vai atender. Quando nós olhamos para este primeiro rei, rei Saul, quem sabe nós podemos falar foi um rei ruim, foi um rei que não obedeceu, foi alguém que o Senhor em dado momento o recusou para levantar a Davi. Sim, é bem verdade. Mas eu quero, com o tema de hoje de manhã, como começamos, como estamos e como vamos terminar esta jornada. Eu preciso frisar algo muito interessante da palavra do Senhor. Saul foi escolhido pelo Senhor. Talvez a gente olhe para a história de Saul e diga que ele foi uma decepção. Mas Saul, ele foi escolhido pelo Deus verdadeiro, pelo Deus todo-poderoso. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, capítulo de número 9, é bem verdade que tem um contexto, um enredo para que as coisas acontecessem. É bem verdade que a história fala que os jumentos se desgarraram e que o Senhor preparou todo este cenário para que Saul fosse ungido, fosse alcançado naquele dia e recebesse a unção da parte de Deus para ser rei da nação de Israel. O versículo 15 de 1 Samuel 9 vai dizer assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel. Irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver, e eu preciso te dizer algo. Saul, ele foi escolhido pelo Senhor. Vejam bem que aí no versículo de 15, o Senhor está dizendo a Samuel que o Senhor tinha preparado o rei.
O Senhor diz para Samuel: olha, amanhã, Samuel, por volta deste mesmo horário, eu, Deus, enviarei um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo. E ele, este rei, libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentai para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Duas coisas que eu preciso frisar: o povo clamou ao Senhor por um rei, e este clamor chegou até o Senhor, e o Senhor vai permitir. Mas eu preciso te dizer que o Senhor havia escolhido a Saul, e que sobre a vida de Saul havia uma unção de rei, porque Samuel, ele está obedecendo a Deus quando o Senhor diz: olha, enviarei alguém, e você vai ungir ele como líder sobre o povo da nação de Israel. Quando Samuel vê a Saul, no versículo 17, quem vai falar? O Senhor vai dizer a Samuel: este é o homem de quem lhe falei, e ele governará o meu povo. Irmãos, então, sobre a vida de Saul, havia a escolha do Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor quem o escolheu, foi o Senhor quem o designou sobre rei da nação de Israel, sobre líder da nação de Israel. O Senhor ainda diz que ele, Saul, vai libertar o povo das mãos dos filisteus. Então Samuel, ele vai obedecer ao Senhor. Samuel, que é sacerdote, que é juiz, aleluia, vai ungir Saul como rei da nação de Israel, assim como mais tarde ele vai fazer sobre a vida do rei Davi. Mas neste momento eu preciso dizer: Saul é escolhido de Deus. Sobre a vida de Saul existe uma unção de Deus sobre ele. Aleluia! Ele começa bem. Ele tem sobre a vida dele a escolha de Deus. Saul, ele começa bem, o Senhor olhou, o enxergou, o Senhor permitiu que ele fosse ungido. Então Saul, ele começa bem a sua trajetória. Ele é um escolhido de Deus. E aí eu faço a pergunta para todos nós. Nós começamos bem. Sobre as nossas vidas tem uma escolha de Deus. Sobre as nossas vidas tem uma unção de Deus para nós ganharmos, para nós fazermos. A questão é como nós começamos, como nós estamos e como nós findaremos ou como nós seremos mais para frente. Aleluia! Tem uma coisa que nos chama a atenção. Aleluia! Depois dele ter sido ungido, Saul vai responder: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então estás me dizendo tudo isso? Saul era benjamita, estava entre as menores tribos, o menor clã, como a palavra do Senhor diz. Mas mesmo assim, ele foi escolhido, ele foi ungido, ele foi separado por Deus. Irmãos, talvez nós pensamos que somos o menor, a menor tribo, o menor povo. O Senhor não está atento a escolher os grandes, os capacitados, não. Eu preciso te dizer que quando o Senhor escolhe, aleluia, quando o Senhor coloca sobre as nossas vidas uma responsabilidade, uma unção para profeta, uma unção para pregador, uma unção para adorador, é o suficiente a escolha do Senhor, como foi
para com Saul. Saul foi ungido rei, mesmo sendo do menor clã, da menor tribo. O Senhor o escolheu, o Senhor colocou sobre a vida dele uma unção para ser rei da nação de Israel. Nos dias de hoje não é diferente. O Senhor não está olhando para a tua condição, não. O Senhor está olhando para o teu coração. O Senhor deseja levantar alguém, colocar uma unção para anunciar, para adorar, para ser levita. A questão é como nós começamos. Saul, ele tem a unção, ele tem a escolha, ele tem uma promessa de Deus. O problema é, no decorrer dos dias, os acontecimentos. Irmãos, muitas vezes nós podemos ter tudo isso, ter a escolha de Deus, ter a unção de Deus, mas e como nós nos portamos no decorrer dos dias? Começamos bem, mas vamos no decorrer da caminhada nos afastando dos princípios, nos afastando dos ensinamentos, nos afastando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Saul foi escolhido, eu e você também. Muitos foram escolhidos, mas e como estamos administrando e cuidando desta escolha de Deus sobre as nossas vidas? Como estamos, meus irmãos, conduzindo a promessa de Deus sobre as nossas vidas? O começo de Saul foi assim, ungido, tinha unção sobre a vida deles, o Senhor os havia escolhido. O versículo 22 também me chama a atenção, que então Samuel levou a Saul e o seu servo para a sala, deu a eles lugar de honra entre os convidados. Aleluia! Saul, ele estava sendo honrado, Saul estava sendo conduzido neste momento por Samuel. Ele vai assentar-se em lugar de honra. Aleluia! Deus honra, Deus escolhe, Deus unge. Mas logo na sequência, ao romper do dia, quando eles se levantam, Samuel vai chamar Saul no terraço e vai dizer: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto eles desciam para a saída da cidade, Samuel vai dizer a Saul: diga ao teu servo que ele vá à frente. E o servo foi, e Samuel prosseguiu: fique aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Olha a coisa linda, o começo da história. Manda o teu servo adiante, permaneça comigo aqui, Saul, porque eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Ou seja, Deus queria falar, Deus estava presente no início, estava tudo dando certo, havia uma escolha de Deus sobre a vida deste homem. Então, sobre a vida dele tinha uma unção, tinha uma autoridade, tinha sobre a vida de Saul. Mas a pergunta não é como nós começamos, é como nós vamos nos portar diante dos dias na presença do Senhor, meus irmãos. A promessa, ela está sobre as nossas vidas. A questão é, nós vamos obedecer os princípios, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir com os desígnios da palavra do Senhor, nós vamos nos manter humilde, nós vamos nos manter servos. Eu disse esta semana, servo só serve para servir, e nós somos servos na terra, e nós só prestamos para servir ao nosso Senhor. Nós temos que manter a humildade, meus irmãos. Não deixa a soberba vir sobre as nossas vidas. Aleluia. Samuel 10, versículo 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor
te tem ungido como um líder da herança dele. Meu Deus, irmãos, talvez nós pensamos que não havia sobre a vida de Saul uma unção da parte de Deus. Talvez muitas vezes nós pensemos, mas Saul foi um péssimo rei, aconteceu tantas coisas, o Senhor mesmo o reprovou. O Senhor mesmo vai dizer para Samuel, quando manda ir a Jessé ungir ao rei Davi, o Senhor vai dizer para Samuel: tu não estás entendendo que eu não quero mais aliança com este homem. Tu não está entendendo, Samuel, que eu não tenho mais compromisso com Saul. Eu o destituí, eu o tirei, eu não quero, eu reprovei. Vai, unge a Davi. Não foi assim na história. Mas nós olhamos para o início, sobre a vida de Saul. O próprio Deus o escolheu e vai dizer a Samuel: olha, derrama sobre a cabeça dele um jarro de óleo e diga para ele que o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Irmãos, muitas vezes nós começamos bem, nós temos no início da nossa jornada esta unção da parte do Senhor, nós pregamos com autoridade, nós nos desviamos do mal, nós obedecemos os desígnios da palavra, nós pregamos, mas e no decorrer dos dias, nós deixamos de cumprir com o ensinamento, nós deixamos de obedecer ao Senhor, porque muitas vezes, como foi com Saul, uma soberba sobre a vida. E o que destruiu Saul foi a soberba. Ele não era da menor tribo, ele não era dos pequenos, claro que sim. Ele não era da tribo insignificante, claro que sim. Mas ele deixou a soberba vir sobre a sua vida. E a soberba, ela precede a queda, não é assim, missionária? A soberba, agora eu sou o cara, agora eu sou obreiro, agora eu sou líder. Irmãos, entendamos uma coisa: servo só serve para servir e para mais nada. Então nós precisamos entender que não é o cargo que nós temos que vai nos tornar melhor do que alguém. Foi o que aconteceu com Saul. Havia sobre a vida dele uma unção de Deus. Havia sobre a vida dele uma autoridade de Deus. Havia sobre a sua vida uma promessa de ser uma bênção, de libertar a nação de Israel. Havia tudo isso. Aleluia! O Senhor o tinha ungido como líder da herança de Deus. Olha o compromisso. Mas a caminhada, a soberba, a autoridade que lhe havia sido conferida, aleluia, vai lhes preceder a queda. Aleluia. Irmãos, tome cuidado, porque às vezes nós somos como Saul. Aleluia, somos insignificantes, ninguém nos viu, mas o Senhor nos escolheu, ungiu as nossas vidas, nos levantou como profeta na terra, nos levantou como pregadores, como adoradores, como cantores, como levitas. Mas a soberba, aleluia, aquele que era insignificante, dali um pouco, lhe é conferido algo da parte do Senhor. Aí já coloca um terno, não estou criticando, já coloca uma gravata, já pega uma pastinha, já não dá mais a paz para os irmãos da igreja, porque ele tem um lugar de destaque entre os príncipes, entre os escolhidos. Ele já não senta mais com o povo, ele já quer o altar, ele quer estar ali, ele está pomposo ali na frente, ele estufa o peito. Não é mais o mesmo menino, não existe mais a mesma humildade. Aí ele começa a olhar para a palavra e temos que olhar, nós começamos a entender e temos que entender. Nós temos aí alguns versículos decorados na nossa mente, tem que ter, mas aí a soberba, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu sou conhecedor, porque eu prego melhor, porque eu louvo melhor. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Foi assim com Saul. Ele começou bem, tinha unção, tinha sobre a vida dele a promessa, mas a soberba tomou conta da vida dele
E a soberba vai preceder a queda, porque a glória, a honra e o louvor tem que ser unicamente a Deus. E nós temos que entender, meus irmãos, nós somos servos, e servo só serve para servir a Deus e servir ao próximo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você começou esta caminhada com Cristo? Como é que você começou quando o Senhor te prometeu algo? Quando o Senhor abriu as portas para você pregar, para você louvar, para você cuidar de departamento, como é que está? E como é que você está nos dias de hoje? Será que você tem se mantido humilde na presença de Deus? Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele sonda os corações. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, igreja do Senhor. Cuidado, profeta. Cuidado, pregador. Cuidado, levita. Para que a soberba não tome conta da tua vida. Não tome conta da minha vida. Cuidado. Saul começou bem, mas no decorrer dos dias, aleluia, ele vai ser rejeitado por Deus. Meu Deus, que eu e você nos mantemos, aleluia, na simplicidade, no primeiro amor, aleluia, nos ensinamentos da palavra, que não haja arrogância, continua sendo do jeitinho que você foi quando Deus te escolheu. Continua sendo do mesmo jeito de quando o Senhor te escolheu, aleluia. Não se esqueça da onde Deus te tirou e aonde Deus tem te colocado. O problema é que nós nos esquecemos do buraco de pecado, do lamaçal aonde Deus nos tirou. E Deus coloca sobre as nossas vidas roupas limpas, mas aí nós queremos nos gloriar por aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas e nos sentimos superiores ou melhores. Irmãos, não se esqueça da onde Deus te tirou. Não se esqueça da onde você vem. Saul se esqueceu da onde o Senhor lhe havia tirado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor nesta manhã. Não se esqueça jamais de como você era quando o Senhor te resgatou, te tirou do lamaçal do pecado, colocou uma promessa sobre a tua vida e está cumprindo a promessa dia após dia. Mas não deixa a soberba vir sobre a tua vida e te tornar melhor, porque nós não somos melhor do que ninguém aqui na terra. Seja servo e entenda que servo só serve para servir, meus irmãos. Aleluia. Me chama a atenção, aleluia, que depois disso ele vai encontrar um grupo de profetas. E a palavra diz que o Espírito do Senhor se apossará dele, Saul, e ele vai profetizar, aleluia. Mas tem uma coisa logo depois destes acontecimentos, aleluia. Assim que estes sinais estiverem se cumprindo, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha que coisa reveladora. Depois que você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteus, ao chegar na cidade você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E a palavra ainda segue dizendo: e o Espírito do Senhor se apossará de você, Saul. O Espírito de quem? O Espírito do Deus verdadeiro vai se apossar de Saul. E a palavra diz: e com eles, junto com estes profetas do Senhor, você vai profetizará em transe, e será um novo homem.
Porque quando a presença do Senhor chega nas nossas vidas, nós somos novo homem. Mas nós precisamos manter a presença de Deus. Nós precisamos manter a vontade de Deus. Nós precisamos estar submisso à supremacia de Deus. Aleluia! E assim que estes sinais tiverem se cumprido, vírgula, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Ou seja, assim que se cumprir tudo isso, Saul, você faça o que você achar melhor. Tinha uma escolha, missionária. Sempre tem. Tinha uma escolha. Ele receberia a presença de Deus. Mas tem um parêntese aqui neste versículo. Assim que tu tiver recebido todo o cumprimento dos sinais, você, Saul, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Aleluia. Vá na minha frente até Gilgal, diz Samuel. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Irmãos, havia sobre a vida de Saul a presença de Deus. E eu preciso ir lá para frente, ao desfecho da história. Há muitos acontecimentos, mas lá em Samuel 13, 8 ao 15, aleluia, Saul começou bem. Ali nós vimos que Samuel vai dizer, vá à frente, espere 7 dias para ir oferecer os holocaustos. E aqui em Samuel 13, do 8 ao 15, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que tu fizestes? Disse Saul, porquanto via o que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse, agora descerão os filhos sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Irmãos, ele vai desobedecer algo que não poderia ter sido desobedecido. Ele começa bem, havia a promessa de Deus, havia a unção de Deus, mas agora ele não atente ao que Samuel havia lhe designado, que ele esperasse o sacerdote chegar para oferecer sacrifícios. Ele deveria ter esperado, aleluia, o sacerdote Samuel chegar, porque oferecer sacrifícios era responsabilidade do sacerdote, era responsabilidade de Samuel. Mas ele se achou tão bom, ele se achou tão bom, que ele vai fazer algo ao qual ele não estava designado para fazer, aleluia, e vai ser reprovado pelo sacerdote e também pelo Senhor. Irmãos, cuidado para você não fazer aquilo que não cabe a você fazer. Cuidado para você não fazer aquilo que não pertence a você fazer. Ele vai se achar tão bom, ele vai se achar tão especial, ele vai se sentir superior, ele vai fazer algo que o Senhor não lhe mandara fazer. E a pergunta é, irmãos, como nós temos começado, como nós estamos nos dias de hoje e como vamos terminar esta jornada? Havia sobre a vida de Saul a promessa, havia sobre a vida dele a unção. A questão é que ele não se portou, ele não se conduziu como deveria conduzir-se.
E aí então chega um momento que o Senhor vai rejeitá-lo na terra e vai levantar a Davi e vai ungir a Davi rei. Aleluia, irmãos. Nós precisamos estar atentos à palavra e nós temos que estar atentos para nós não perdermos a essência. Guarda no teu coração esta palavra. Saul, que às vezes nós pensamos, ele é rejeitado. Ele foi rejeitado, mas no princípio ele foi uma escolha de Deus. Cuidamos nós para hoje não sermos uma escolha de Deus e no decorrer dos dias nós nos desviarmos dos propósitos e acabarmos lá no final sendo rejeitados pelo mesmo Deus que nos escolheu, por escolhas nossas, porque cabe a nós escolhermos aquilo ao qual devemos fazer aqui na terra. Que a nossa escolha seja servir a Deus, alcançar os desígnios e as promessas e não nos desviarmos dos propósitos. Em nome de Jesus. Amém.